Olá pessoal, a aula de hoje então é sobre o movimento circular uniforme, o popular MCU. O movimento circular uniforme nada mais é do que, por exemplo, o movimento de um carro andando em círculos e sempre com a mesma velocidade. Então, por exemplo, eu tenho um carro descrevendo um círculo e se aqui ele está a 2 metros por segundo, ele também a 2 metros por segundo nesse ponto, também a 2 metros por segundo nesse ponto e assim sucessivamente. Então, é um movimento que tem uma trajetória circular e o módulo da velocidade constante. Como a trajetória é circular, isso vai significar que a aceleração centrípeta, que é a aceleração que varia a direção da velocidade, vai ser diferente de zero, porque a direção da velocidade está claramente mudando, está andando em círculos. O módulo da velocidade também é constante. Isso significa que a aceleração tangencial, que é a aceleração que te faz andar mais rápido ou mais devagar, vai ser zero. Eu estou andando sempre com a mesma velocidade. Essa condição aqui é bem fácil de entender se a gente pensar no seguinte. Quando eu tenho, por exemplo, o MRU, que é um movimento sem aceleração, o que eu vou ter é o seguinte. Se a gente lembrar que a aceleração é a consequência de puxões ou empurrões, eu tenho um bloquinho andando com uma certa velocidade, ele não está sendo nem puxado nem empurrado. Então ele vai simplesmente continuar andando com essa velocidade, não tem nada segurando ele para ele parar, nem nada empurrando ele para ele andar mais rápido. A aceleração tangencial, que seria puxões ou empurrões na direção do movimento, é zero, e a aceleração centrípeta também é zero. Se eu tenho, por exemplo, um caso de MCU, que é um caso em que eu quero que um carrinho visto de cima descreva um círculo, o que eu vou ter é o seguinte: se não tivesse nenhum puxão ou empurrão agindo sobre ele está andando com uma certa velocidade, a tendência seria que ele continuasse andando em linha reta. Agora, se eu, por exemplo, enquanto ele faz isso, puxo ele para dentro, ou seja, produzo uma aceleração centrípeta na direção do centro, o que vai acontecer é que ao invés de ele andar em linha reta, ele vai ser puxado. Então ele vai se curvar um pouquinho. Ele chegou aqui, a tendência seria que ele continuasse andando para cá, se eu não fizesse mais nada com ele, mas se eu continuar puxando ele para o centro, continuo puxando ele para dentro, ele vai novamente continuar dobrando, e no fim, se eu faço isso em todos os pontos, ou seja, em qualquer momento da trajetória existe uma aceleração apontando para o centro da trajetória, o que vai acontecer é que o corpo vai acabar descrevendo um círculo. Essa aceleração centrípeta tem que sempre apontar para o centro do círculo, ou seja, formar 90 graus com a velocidade. Então, no MCU, a aceleração tangencial, a aceleração que seria nesse sentido, tentando segurar ou empurrar o carrinho para ele andar mais rápido ou mais devagar, é zero, ele está andando sempre com a mesma velocidade. Mas a aceleração centrípeta, apontando para o centro, vai ser diferente de zero. E, inclusive, existe uma relação entre o valor da velocidade do raio dessa circunferência e da aceleração centrípeta, que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Existem algumas outras grandezas no movimento circular uniforme, além da aceleração centrípeta, como, por exemplo, as grandezas que medem a repetição. O movimento circular uniforme é o que a gente chama de um movimento periódico. O que isso significa? Que ele é um movimento que se repete. Se eu estou andando em círculos, após algum tempo eu vou parar de novo no mesmo lugar. O meu movimento é uma sucessão de repetições. Outros exemplos de situações da física em que isso acontece são, por exemplo, em ondas, em pêndulo e no próprio movimento circular uniforme. Sempre que a gente tiver em física movimentos periódicos, movimentos que repetem, vão aparecer grandezas que medem essa repetição, a frequência e o período. Então, todo movimento periódico tem frequência e período. A frequência nada mais é do que uma medida do número de repetições dividido pelo tempo. Aqui no caso vai ser o número de voltas que eu dou por segundo. A unidade de frequência, então, seria 1 dividido por segundo, segundo na menos 1, a gente chama de hertz, que nada mais é do que uma medida do número de repetições por segundo. Então, por exemplo, se eu tenho uma frequência de 3 hertz em um movimento circular uniforme, isso significa que eu dou 3 voltas por segundo. Se, por exemplo, aparecesse uma frequência em RPM, ou seja, rotações por minuto, para passar para rotações por segundo, que é hertz, a única coisa que eu tenho que fazer é dividir por 60. Então, por exemplo, se eu tivesse uma rotação de 120 RPM, 120 rotações por minuto, dividindo por 60, isso chega a 2 rotações por segundo, 2 Hz. A outra grandeza que mede a repetição é o período, que a gente vai representar pela letra T maiúscula. O período, ao contrário da frequência, é uma medida do tempo que eu demoro para dar cada volta, é o tempo que eu demoro para cada repetição. Então, o período, o Tsão, é o tempo para dar uma. O período, então, nada mais é do que o número
o tempo dividido pelo número de voltas, ou seja, o tempo que eu demoro para dar uma volta. A unidade de período, como uma medida de tempo, está em segundos. E é fácil de ver que a frequência, número de voltas sobre tempo, período, tempo sobre número de voltas, um é o contrário do outro. Então eu posso simplesmente dizer que o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período. Então, resumindo, o que eu quero dizer com tudo isso? Existe a frequência, que me diz o número de voltas por segundo, e existe o período, que me diz o tempo que eu demoro para dar cada volta. Por exemplo, se eu tenho um período de 2 segundos, o que significa que eu demoro 2 segundos para dar uma volta. E como o período é o inverso da frequência, a frequência nesse caso seria 1 dividido por 2, 1 meio. E qual que é o significado disso? Que eu dou meia volta a cada segundo. Isso faz sentido, né? Se eu demoro 2 segundos para dar uma volta a cada segundo, então eu dou meia volta. Período e frequência. Outras grandezas novas que aparecem no movimento circular são as velocidades. Se eu tenho, por exemplo, de novo um carrinho andando num círculo, aqui eu desenhei só um pedaço do círculo, conforme ele anda, ele não só percorre uma certa distância d, como eu estou andando em um círculo, eu vou descrever um certo ângulo. Ele percorre não só uma distância, como ele percorre um certo ângulo. Nesse contexto, eu posso falar em duas velocidades. A velocidade tangencial, que vai medir nada mais nada menos do que a distância que eu percorro por unidade de tempo. Então a velocidade tangencial é a velocidade que a gente está acostumado. A distância dividida pelo tempo. As distâncias a gente mede em metros, o tempo em segundos, então a unidade dela, metros dividido por segundo. Mas aqui vai aparecer também a velocidade angular, que a gente representa pela letra grega ômega. A velocidade angular é uma medida do ângulo que eu descrevo conforme o tempo passa. Então não é a distância dividida pelo tempo, mas é o ângulo que eu percorro dividido pelo tempo. Como em física a gente mede os ângulos em radianos, não em graus, a unidade vai ser radianos dividido por segundo, radiano por segundo. Se eu estiver falando do movimento circular uniforme, em que eu estou andando em círculo sempre no mesmo ritmo, eu percorro arcos iguais em tempos iguais, eu estou andando sempre na mesma velocidade. Então, em intervalos de tempos iguais, o ângulo que eu percorro, a distância que eu ando é sempre a mesma. No MCU, então, a velocidade tangencial e a velocidade angular nunca mudam. Eu estou andando sempre no mesmo ritmo. Se eu tivesse um movimento circular acelerado, daí sim, a velocidade tangencial e a velocidade angular teriam mudado. Como elas nunca mudam, eu posso considerar qualquer intervalo, qualquer pedaço do movimento para calcular elas, e esse valor serve sempre, porque o valor é sempre o mesmo. O mais fácil seria, por exemplo, considerar uma volta. Então, se eu considero um movimento de uma volta completa, eu vou ter que o tempo para dar uma volta é o que a gente chamou de tesão, é o período. A distância que eu percorro em uma volta completa é bem fácil, é o comprimento dessa circunferência, 2π vezes o raio. Nesse caso, a velocidade tangencial, que é a distância percorrida dividida pelo tempo, vai ser o comprimento da circunferência dividido pelo período. E se eu lembrar que o período é o inverso da frequência, eu posso escrever isso como 2π vezes o raio vezes a frequência. Já o ângulo que eu percorro em uma volta completa, em radianos, é 2π, seria 360 graus, mas a gente usa radianos, então 2π. A velocidade angular, então, vai ser o ângulo dividido pelo tempo, 2π dividido pelo período, isso vai ser igual a 2π vezes a frequência, se eu lembrar que o período é o inverso da frequência. É fácil de perceber também que existe uma relação entre elas, né? A velocidade tangencial é simplesmente a velocidade angular com o raio também multiplicando. Então a gente pode ver que a velocidade tangencial é a velocidade angular vezes o raio. Quem vê a bundinha, ri. Se a gente usar essa relação, a gente pode escrever a aceleração centrípeta não só como a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, mas como a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Como são muitas grandezas novas, eu coloquei aqui um resuminho das fórmulas. Tá? Então a gente tem que o período, que nada mais é do que o tempo que eu demoro para dar uma volta, tá? O tesão é sempre o tempo para dar uma, é o tempo dividido pelo número de voltas. Lembrem que período, eu uso a letra T e é o tempo que está em cima, né? Tempo, tempo. A frequência é o contrário, então o número de voltas dividido pelo tempo. Ela me diz o número de voltas que eu dou por segundo. E a gente pode ver por aqui que um é o inverso do outro. Então a frequência é o inverso do período ou o período é o inverso da frequência, como preferir. Já tratando das velocidades, a gente tem a velocidade tangencial, que é a distância dividida pelo tempo. A gente pode calcular como 2πrf.
e a velocidade angular, que é o ângulo que eu percorro dividido pelo tempo. A gente calcula como 2πf. A gente vê a relação entre elas, a velocidade tangencial nada mais é do que a velocidade angular vezes o raio, e a aceleração centrípeta, que a gente pode calcular como velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado. Se inscrevam no Facebook, Twitter, essas coisas. E, enfim, até a próxima.